da manhã, a questão do volume de serviços é importante porque o mercado realmente tem visto, né, a parte da inflação, o debate de serviços acaba sendo mais intenso, o núcleo da inflação. Estamos vendo realmente dados de atividade um pouco mais benignos, ou seja, mostrando já alguma desaceleração da atividade devido a essa política contracionista de juros aqui no Brasil, mas o mercado ainda tenta entender os próximos passos do Banco Central. As duas próximas reuniões estão bem telegrafadas de corte de meio ponto percentual. As expectativas ficam se teremos ou não uma desaceleração de ritmo nas reuniões já do ano que vem para 0,25 em cada reunião. Hoje o Banco do Brasil tem, né, o BTG, uma taxa de juros no Brasil de 9,5 como taxa terminal. Temporada de balanços pegando fogo aqui no Brasil, com destaque para JBS, Brasil Foods, Marfrig e Cosan também. E na parte do varejo, a Magazine Luiza é o grande destaque aí no final da noite, né, mostrando, trouxe algumas notícias sobre algumas, né, inconsistências ali contábeis que vão ser, né, revistas nessa temporada aqui de balanços. Além disso, ficar de olho na Even, Localiza, Ambipar. PNC News. Informação que gera valor. Olá pessoal, estamos no ar com você com o Dinheiro de Hoje, seu programa sobre investimentos aqui nessa parceria entre a Com Dinheiro e a BBC News, para trazer para vocês, investidores, profissionais de mercado e telespectadores aqui da casa, sempre as melhores cabeças, pessoas que fazem o mercado financeiro brasileiro acontecer, um bate-papo leve, mas sempre focado no que é importante, seja aquela movimentação na sua carteira, aquele assunto que você precisa saber, não pode deixar de lado, e a gente está aqui para acompanhar com vocês. E hoje nós vamos falar aqui um pouco sobre crédito, um pouco sobre fundos de investimento em direitos creditórios, com o Voney Ainck, CEO e fundador da Multiplique Gestora de Recursos. Voney, muito obrigado pelo seu tempo, muito obrigado por aceitar participar aqui conosco do Você com Dinheiro. Uma satisfação, muito obrigado, honrado aí de participar. Maravilha, vamos começar nesse programa, vamos começar do começo. Conta pra gente, nesse mundo que a gente está, aquela conversa toda de crédito privado no começo do ano, como é que está o fluxo de capitais para a gestão de crédito privado? Para a gente falando aqui começando a introduzir esse assunto de FDICs. É uma ótima pergunta, né? Porque o começo do ano foi desafiador. Só que o efeito Americanas, ele provocou muito mais medo da gente aguentar em dar crédito, né? E o investidor mesmo não faltou. As casas de crédito passaram a cuidar, puxaram o freio de mão, começo do ano e tal, mas então tinha bastante liquidez, bastante investidor querendo investir. O que faltava era ativo naquele momento de, até os balanços auditados correm um risco, não corre. Isso que foi o nosso principal medo mesmo. A parte de passivo, ativo, que todo mundo aguentou muito. As carteiras de crédito todas diminuíram no primeiro e no segundo trimestre. Quando você comenta, né, de fazer essa ponte, segurar um pouco o crédito e embora o investidor continuasse ali dando corda, né? Tem diferença? Vocês olham bastante emissões primárias, vocês estão perto do crédito que vocês estão acompanhando. Mas você conseguia ver uma dinâmica diferente lá com quem compra papel no secundário? Como é que foi essa conversa? Como foi navegar nesse mar? A indústria FDIC multicedente e multisacado, que a Multiplique Gestora de Recursos administra os fundos, ela tem muito pouco. Ainda papel secundário, não tem tanta liquidez assim. Tem papel assim da Multiplique, de mais uns 2 ou 3 fundos que tem negociação em mercado secundário. Então, essas casas são bastante conhecidas, acaba tendo liquidez sem problema. E investidor, o investidor que hoje investe em FDIC multicedente, multisacado, antes da 175 que vai ter agora, ele conhece muito, é um investidor, são casas que investem, investidor profissional, conhece muito bem, então ele não se assusta muito porque ele sabe onde que está investindo, embora é um público limitado, agora com a nova 175 que vai popularizar. E nessa popularização,
que já dá para ir ensinando aqui para esse é também um dos trabalhos aqui do programa, né? Ensinando para quem quiser começar a olhar para esse mercado, indicadores que ele tem que olhar na hora de escolher um fundo para fazer, para começar a colocar esse pezinho em FDICs. Uma ótima pergunta até para o momento que a gente está vivendo. Primeiro é importante explicar como que funciona um FDIC multicedente, multisacado. FDIC multicedente, multisacado, ele é o FDIC que veio daquelas factories que tinha em todo o Brasil espalhado aí, 6, 7 mil factories. Basicamente todos os FDICs grandes, multicedente e multisacado, eram factories. Depois de um processo de aumento de concorrência, de sofisticação do mercado, em 2001, quando passou a ter a 356 da CVM, começou ali. O começo da indústria não foi tão tranquilo, tal. Os donos, os fidiqueiros, assim, não conheciam muito. Logo começou a surgir gestoras que começaram a estruturar para donos dos FDICs espalhados por todo o Brasil. Mas nesses mais que 20 anos aí, a gente veio aprendendo. Mas o investidor tem que entender que a gente é como se fosse um banco, porque a gente não tem o índice Basileia lá com 10, 11% de subordinação, mas a gente tem a cota júnior. E a cota júnior ela é a primeira pele do dono do FDIC mesmo, né? Então, o risco, né, de investir num FDIC, tu vai entrar numa cota sênior, que tenha o privilégio de resgate, a cota mezanino, que está no meio, mas a cota que assume a primeira perda e também fica com o resultado do balanço do FDIC, que são as cotas júnior. Os FDICs, em geral, de multicedente, multisacado, que lá na Ambima está na relação escrito FDIC de fomento mercantil, que é esse FDIC de factory, a primeira pele é de pessoas igual eu, que teve factory lá no passado, então ele fica com a primeira perda. Então, a análise das casas, conhecer como você conhece o banco, que você conhecer a história do FDIC, há quantos anos ela tem crédito, que ela trabalha com crédito, como ela performou, né? Começa a fazer assim, buscar lâminas com há mais do que 5 anos, que vem performando com padrão, com certeza o investidor ele vai ter conforto com boas casas aí que performam muito tempo no positivo. Maravilha! E já pensando nessa linha de seleção do investidor, né? A gente tem, numa estrutura multicedente, multisacado, diferente quando você compra um FDIC que tem um conjunto de muitas vezes, né, o ponto não é nem a estrutura para quem está cedendo o crédito, mas quem vai ser o originador daquele recebível e assim por diante. Mas no multicedente, multisacado, você acaba tendo, você comentou bem, né, esse papel semelhante com um banco de avaliar a operação do cliente. Como funciona para vocês esse acompanhamento não os originadores, mas dos cedentes do crédito? Então, como você acompanha o dia a dia? Se vocês olham o balanço, é parecido, né, com quem acompanha a empresa em bolsa, que vai lá e olha o balanço da companhia. Como vocês acompanham esses clientes, de certa forma? O cliente do FDIC multicedente, multisacado, que a gente chama de cedente, eles são empresas de pequena a empresas corporações grandes mesmo. Hoje, até por ter isenção de IOF e tal, a gente compete de frente com os grandes bancos. Então, o acompanhamento é um time grande com muito braço de análise de crédito mesmo. A nossa estrutura, a gente tem lá dentro do back-office 200 pessoas analisando o crédito, desde ligando para o sacado, que é o cliente do nosso cliente, confirmando o lastro, como cadastrando novos clientes em comitês de crédito e analisando o balanço e tal. Porém, em geral, a nossa indústria ela é uma indústria que ela compra direitos creditórios. E direito creditório é o prazo de venda de qualquer empresa, né? O prazo médio de venda no Brasil aí é 45 dias. De venda. Então, o trabalho ele é mais de verificação de lastro e histórico de pagamento do que um histórico de balanço
para entender o valor da empresa daqui a 1 ou 2 anos, ou o valor que ela pode ter. A gente está muito preocupado com a capacidade de pagamento do sacado. Na indústria, quando a gente teve o coronavírus, todo mundo ficou com muito medo do crédito naquele momento, mas em 45 dias, a indústria de FDIC multicedente não deixou prejuízo para ninguém. E também em 45 dias já estava todo mundo com dinheiro dentro de casa, porque ela é uma indústria que gira bastante rápido. Então, você trabalha com créditos geralmente mais curtos. Mais curtos. Um banco, como que a gente vê, né? Existe 2 mercados, o mercado de crédito e securitização. Crédito, no aval, faço lá em 12 vezes, 24 vezes, e FDIC, em geral, conforme o nome já diz, né? Fundo de investimento de direitos creditórios. Ele é o mercado da venda. Eu estou comprando um café lá na padaria e esse café eu passo no cartão de crédito, o pequeno comércio lá vai receber daqui a 30 dias. Eu gerei um direito creditório. Em geral, sempre que você securitiza algo, né, que você tem um direito creditório, ele nunca deu muito prejuízo no mercado. Tipo assim, começamos a reunião falando da Americanas. A Americanas deu prejuízo o que era crédito, que era aval. Mas o que era direito creditório, alguém que comprou na Americanas e a Americanas fez essa cessão para alguém do direito creditório, não deixou prejuízo para ninguém. E a nossa indústria, ela trabalha com direitos creditórios. E ao longo, desde 2001, sempre que um FDIC trabalhou puramente comprando direitos creditórios, a gente não tem caso de prejuízo no mercado. O que a gente já teve foi casos de fraude, outras situações, mas que não eram direito creditório, que conforme qualquer indústria, o sistema de crédito em geral vem modernizando e nem existe mais atualmente. Hoje tem toda uma indústria de auditoria, de custódia, de administração muito bem feita e de boas casas fazendo a gestão. Quando, inevitavelmente, embora você tenha muitos cedentes e muitos sacados justamente nessa estrutura mais pulverizada, imagino que vocês, mas você pode me corrigir, vocês tenham uma concentração em alguns núcleos de negócio, né? Quais são os negócios que vocês costumam estar mais próximos? FDIC, a gente tenta pulverizar o máximo possível, tanto cedente como sacado. Porém, alguns ramos de atividades, no caso da Multiplique, a gente, com o tempo, aprendeu a fazer a modelagem de crédito melhor. Em geral, o berço dessa indústria é a indústria de transformação. A nossa casa, além da indústria de transformação, nós trabalhamos muito com agronegócio e construção civil. E prestação de serviço, a gente é uma casa que gosta de securitizar menos. A gente não entra muito em prestação de serviço. E dentro de construção civil, por exemplo, esse é um mercado que demanda muito crédito, os projetos são um pouco mais longos. Você estava justamente comentando que muitas vezes você vai olhar dentro de FDICs estruturas mais curtas. No crédito para construção civil, você também tem esse recebível mais curto? A construção civil, ela sempre performou, entregou um ótimo resultado na Multiplique, e chegou um momento que a gente estava com dificuldade de crescer, porque o prazo era muito curto. O desafio, 60, 70, 80 comerciais espalhando, visitando o Brasil inteiro, visitando empresas, e muito difícil crescer a carteira. A gente na construção civil achou justamente isso, que você deduziu, que o prazo era mais longo. Então o duration da carteira, quando tu origina, ele passa a ser um prazo longo e a gente consegue embarrigar, no português do mercado, uma carteira que ganha uma maior escala ao longo do tempo. E lógico, né, que em modelagem de crédito isso demora algum tempo. O começo não é tão bom, tu entra nas piores construtoras, entra nos piores projetos, aquele cliente que cai na mão, e ao longo do tempo a gente vai aprimorando até que entregue um bom resultado. Mas nesse trabalho de pulverização de cedente sacado, ele fica com risco bastante mitigado, assim, para não ser um risco relevante
na carteira, né? Jamais um investimento de cota sênior ou mezanino do investidor passa nem perto de correr qualquer risco. Então, você usa esse ponto da construção para dar uma alongadinha na carteira. E, naturalmente, você vai ter que adaptar também o seu modelo, né? Porque avaliar crédito mais longo vai ser diferente. Sim, dos dois lados, né? Da parte do nosso RI, a gente tem que vir com um fundo fechado para alocar dinheiro de investidor mais alongado, para não ter um problema de gap ali, daqui a pouco de saque, mas também na análise de crédito. É uma estrutura totalmente diferente e ela vem com garantias acessórias, né? Onde tu pega uma alienação fiduciária, onde tu pega garantias colaterais. Para uma coisa é analisar um crédito e enxergar para 60 dias, outra coisa é enxergar daqui a um ano. Então, se as garantias jurídicas aumentam muito mais, mas uma operação dessa, a gente chama no mercado de operação estruturada. Ela não é aquela operação que a indústria da transformação manda diariamente, em 15, 20 minutos, o dinheiro está na conta. Isso daí é operações aí que demora 20, 30 dias, onde a gente, o cedente, o nosso cliente, é uma parceria, onde a gente passa a ser quase um sócio financiador do negócio, desbancarizando o negócio. Hoje a indústria de FDIC e multicedente, multisacado, com a sofisticação e crescimento do mercado, a gente é uma opção a banco que vem desbancarizando, que começou por empresas com problema financeiro, que não tinham acesso ao crédito, porque tiveram o nome negativado, já pediram uma recuperação judicial, mas hoje são empresas com uma opção de entrada ao mercado de capitais. Fica mais barato captar com a gente do que estruturar o seu próprio FDIC, pelo volume, pela especialização nossa, por a gente mesmo ser a própria asset, a gente mesmo ter todo o relacionamento histórico com o investidor. Você comentou um ponto interessantíssimo aí. Como funciona a estrutura de custos nessa emissão? Porque um ponto que, há algum tempo olhando esse mercado, vejo muito benéfico nos FDICs justamente você ter um custo de captação menor para a companhia. No entanto, isso tem uma outra dor que a gente vai conversar depois também sobre como chegar nessas companhias e assim por diante. Mas existe um custo como você comentou, para você chegar nessa companhia, você manda alguém, você tem uma equipe comercial grande para conseguir viabilizar esse negócio, você tem que estruturar bastante caso a caso. Como é que fica o custo de emissão? E se no final dessas contas, você ainda consegue ter um custo competitivo mais barato, por exemplo, do que para o empreendedor tomando o recurso direto na instituição financeira? Para captar dinheiro barato, a gente precisa ter os custos tradicionais de emissão. Ter um rating internacional, junto com o rating de uma casa especializada brasileira que conhece a nossa indústria. Precisa ter auditoria internacional, uma auditoria nacional também que tem. A gente procura diluir com um volume, um cheque maior e também com uma captação mais longa, né? Uma captação para 4 anos em crédito, o custo fica dividido em 4. Cobra lá 1 ou 2% para estruturar isso em 4 anos, passa a ser 0,25% ao ano. E por isso que muitas vezes sai mais barato captar com a gente do que a própria indústria montar o seu próprio FDIC, porque o cheque é maior e o custo fica diluído. E para o próprio investidor que está comprando esse ativo para a carteira dele, ele tem a primeira pele da cota júnior do dono da antiga factory, que o mercado chama de uma maneira aí carinhosa de factoreiro. Quando você comentou também sobre um outro setor, vocês olham aí com carinho justamente de agronegócios, né? Esse setor tem encontrado mercado de capitais, mas ao mesmo tempo, né, ele tem encontrado cada vez mais de uma base menor. Antigamente, existia um acesso menor desse público ao mercado de capitais. Como é que tem sido essa adesão e como tem sido essa conversa de levar essas fontes de recurso para esse setor do negócio? Isso, com o crescimento do agronegócio no PIB brasileiro,
houve a necessidade deles buscarem além do crédito direcionado. Era um mercado muito difícil da gente entrar, porque boa parte do dinheiro era crédito direcionado, então a gente não tinha preço para competir. Com a escala que teve e a profissionalização do produtor rural, em consequência com as revendas de insumo agrícola, com as indústrias de fertilizante, todos esses stakeholders que cercam o mercado, essa necessidade de dinheiro do crédito direcionado não deu, a gente começou a entrar nesse mercado. Então, em geral, a gente atua na cadeia de indústrias de defensiva agrícola e nas indústrias de fertilizante. A Multiplique, ela faz o negócio da porteira para fora. Quem fornece, para a porteira para dentro. Ele é o nosso cedente. E o sacado é o próprio produtor rural. Em geral, a gente hoje consegue atender grandes produtores rurais, entrando no mercado de capital, que ele é mais fácil de analisar o crédito, né? Esse pequeno produtor é mais difícil ainda de se analisar. Mas aí o grande produtor, ele não teria alternativa de criar o próprio veículo, então onde está esse corte, esse trade-off, esse ponto da balança em que aí não, olha, se ele for grande demais, ele é uma grande companhia, pode emitir debêntures, etc e tal. Se ele for pequeno demais, aí também ele tem essa dificuldade de avaliação. Então, qual que é esse nicho que vocês atuam mais? Hoje já tem algumas assets montando FDIC para esse produtor rural muito grande. Mas um FDIC aí parte de 50, 100 milhões para frente para compensar. Boa parte, a necessidade de capital desse produtor rural ela é bem inferior. 5 milhões, 1 milhão, 10 milhões, então acaba não compensando, então acaba sendo mais esse mercado de middle que a gente acaba competindo. Muitos faziam antes uma estrutura, e fazem, de CRI, CRA, FIAGRO, porém o FDIC, a gente joga tudo no guarda-chuva do nosso FDIC multicedente e multisacado. O custo diluído acaba gerando um custo-benefício. Mas todos esses veículos são opções, né, que vai formando um capitalismo aí, melhorando a experiência do cliente, cada dia todo mundo tentando melhorar a maneira como atende o cliente final. Sem dúvida. Hoje a gente está indo para um cenário onde o investidor de varejo possa também investir nesses produtos, mas ele é essencial. O FDIC, historicamente, é um produto destinado a investidores qualificados. Hoje, como é o passivo de vocês na Multiplique? Quais são os principais compradores dos produtos de vocês? Com a 356 era o profissional, mas agora, a partir da 175, está abrindo ao público em geral. Em geral, a indústria de FDIC, quem investe em FDIC, todo mundo se conhece. São investidores qualificados que investem nas principais casas. Family Office, seguradoras, tesouraria de banco, grandes assets. Então, tu tem tesouraria de Banco Safra, de Banco Itaú, de Banco Bradesco, Family Office, seguradoras e muitas gestoras que captam recursos especialmente de grandes investidores. Family Office. Family Office é o principal comprador de vocês. Sim. E aí você naturalmente vai fomentando esse próprio ecossistema. Assim como você tem os seus cedentes que você vai nutrindo esse relacionamento, na outra ponta você vai nutrindo esse relacionamento com os multifamily offices. O coronavírus, né? Foi esse meteoro aí que caiu na Terra e mudou tudo, a velocidade das coisas. Ele nos mostrou e nos ensinou dentro da nossa casa que tu tem que estar tão pulverizado no passivo, no investidor, quanto no cedente. Quando se fala em crédito, muitos falam, pulveriza cedente, sacado, o cliente e o nosso cliente do nosso cliente. E esse era o arroz e feijão. Mas agora a gente aprende também, né? Quando tem uma volatilidade, um resgate de momento, que tu tem que estar pulverizado no passivo. Foi um momento assim que, para Multiplique, nós crescemos muito. A gente era pulverizado no passivo e com investidores que nos conheciam e que acabou sendo para nós aí uma maneira de escalar o negócio muito boa. Mas tem que estar pulverizado no passivo, sim.
tem que estar pulverizado no passivo. A diversificação nas duas pontas, né? Isso mesmo. A gente olha muito, de fato, o que é diversificação na ponta dos investimentos e esquece que se você tem um passivo muito correlacionado, imagina que todo o seu fundo é captado com uma família, né? Aí a família precisa do dinheiro, você perde tudo de uma vez. Então, ter essa baixa correlação entre o perfil do investidor também é super importante. Quando capta de family office, né, tão mais importante até do que no crédito, no ativo. Porque família pode ter uma separação de um casal, um evento inesperado, uma mudança de país, várias situações que levam a família mudar a política dela, a situação, própria sucessão, morte na família, em que tem family office, normalmente já tem alguém com idade avançada na família, então tem que pulverizar bastante. A gente, assim, é muito cauteloso em não deixar concentrar. Mas hoje, investidor para FDIC, muito excedente, muito sacado, que faz um bom trabalho e faz o ABC assim, acaba não sendo um problema. O mercado financeiro, como todos nós sabemos, todo mundo conhece todo mundo. Então esse mercado de crédito, quem faz, 2 ligações chega a todo mundo, acaba não sendo um problema. O que a gente pensa agora com a nova 175 é a gente mudar de patamar. Primeiramente, o investidor tinha que ter mais do que 10 milhões de reais. Ser qualificado era um nicho pequeno. Agora, abrindo a 175, a gente pensa em diminuir a remuneração, esse dinheiro chegar mais barato. Começamos a reunião com a situação da Americanas. Hoje, quando compra um debêntures, é um crédito privado. A empresa X não paga o debêntures, prejuízo na veia para o investidor. Na indústria multicedente, multisacado, não é assim que funciona. Primeiro, o dono do FDIC, o investidor da cota júnior, quem está por trás da estrutura na primeira pele, ele teria que perder todo o patrimônio dele até chegar no investidor, né? E além de tudo, a administração é feita por um terceiro, no nosso caso pela Singular, que é líder de mercado nesse segmento. E ela mesmo que contrata diretamente as empresas de auditoria, as empresas de rating. Então a gente nem tem acesso a quem está fazendo e nem quando. Então o investidor fica super protegido. Seria impossível. E hoje a gente vê muitas emissões no mercado de debêntures abaixo do que a gente capta na indústria de FDIC, multicedente, multisacado, que deixa o investidor extremamente mais protegido. Então isso deve ser corrigido agora no mercado com a sofisticação. As nossas casas andam muito, as gestoras de recursos, e com a abertura ao público em geral, a gente deve ter um emparelhamento de preço mais justo. E quando você monta a estrutura do fundo, eu estou pensando bastante em liquidez, né? O prazo de resgate de um fundo desse, qual a ordem de grandeza? Geralmente você trabalha com 30 dias, com 90 dias, ou você consegue trazer liquidez menores? Como funciona essa gestão de liquidez para o cotista? No mercado, na indústria, normalmente um FDIC pequeno que está iniciando, ele abre um fundo aberto, que é D30, né? É onde ele tem maior facilidade, quem vai estar nos assistindo aí, de conseguir captar dinheiro. Ao longo do tempo, tu passa a ser uma casa de crédito mais conhecida e também quer dar crédito com mais prazo. Aí tu começa a colocar novas gavetas. Nosso caso, a gente também começou igual todo mundo, com fundo aberto, pagando em D30, o negócio começou a prosperar, aí a gente abriu um fundo fechado, e aí sim, um fundo fechado a gente capta para 12 meses mais 12, para 4 anos, pouquíssimas casas captam dinheiro para 4 anos. No nosso caso, a Multiplique acaba captando aí. Acaba sendo um fundo com pouca volatilidade. Maravilha, estamos batendo esse papo aqui com Volney Eink sobre fundos de investimento em direitos creditórios, sobre crédito privado, sobre o mercado de crédito como um todo, sempre trazendo para vocês, telespectadores aqui da BBC News, as pessoas que fazem o mercado financeiro brasileiro acontecer, para bater esse papo de dentro, né? Uma coisa é a gente trabalhar o assunto,
de fora trazendo literatura. Outra coisa é ver quem faz esse mercado acontecer, e é por isso que nós estamos aqui com vocês. Nós vamos agora para um breve intervalo. Daqui a pouquinho a gente está de volta com o segundo bloco do Você com Dinheiro de hoje. PNC News. Informação que gera valor. O que acontece no mercado financeiro no Brasil e no mundo está na BMC News. São 24 horas de programação para ajudar o investidor na melhor tomada de decisão. Independência e jornalismo sério. Não estamos plugados em nenhuma instituição financeira. Isso nos dá liberdade de levar a informação sem nenhum viés e sem conflitos de interesse. Ser a ponte entre as notícias, empresas, especialistas e os investidores. Tudo de uma forma dinâmica e com uma pitada de bom humor. Informação que gera valor, você sempre vai encontrar na BMC News. Vortex Ion. Eu sempre busquei a excelência. Para mim, dar o máximo é o mínimo. Poder contar com quem me entende. Tá aí uma coisa essencial para o meu sucesso. Aqui a gente encara seus desafios como se fossem nossos. A excelência do BTG está em cada detalhe que faz sentido para você. Sua trajetória merece essa experiência. BTG Pactual. Dê um BTG na sua vida. Mercado de capitais, o motor dos negócios no mundo. Há 20 anos a Capital Aberto vive esse universo, informando e formando você. Agora começa um novo capítulo. Uma capital mais dinâmica, assertiva e completa. Notícias, análises, entrevistas, cursos. Em um mundo generalista, somos especialistas. Conteúdo e formação feitos do mercado para o mercado. Capital Aberto, feita de dentro. PNC News. Informação que gera valor. Olá pessoal, estamos de volta aqui para o segundo bloco do Você com Dinheiro de hoje, batendo papo com o Volney Aing, sócio, fundador e CEO da Multiplique, aqui sobre o mercado de crédito privado, especialmente sobre FDICs e como está a evolução desse mercado. E falando em evolução, Volney, a gente estava conversando nos bastidores, antes de entrar aqui, sobre os métodos de seleção, um pouco de tecnologia. Como é que vocês olham, o que vocês têm visto de tecnologia impactando esse setor? Agora também tem tokenização, tem uma série de outros atributos. Como é que isso tem trazido inovação para o setor de crédito? Acho que todo mundo nasceu empresa de crédito, mas hoje em dia a gente é uma empresa de tecnologia de crédito. E é que nem enxugar gelo. Acho que a gente nunca está satisfeito com a tecnologia o suficiente, né? Então, uma busca quase desenfreada até para que esse custo-benefício pague a conta, porque tecnologia também está caro. E hoje a tecnologia, dentro de uma casa de crédito, de uma gestora de recurso, ele está desde a originação nossa do ativo, né, onde a gente, através lá de um CRM, está procurando os melhores leads, com a melhor conversão. Depois que esse cedente passa a ser nosso cliente, com situações de ferramenta de melhor análise, melhor automatização. Esse ano, o ano aí de 2023, que se fala só inteligência artificial, né? Então, mas muito se fala de inteligência artificial, mas que tu consegue realmente, não é um chat GPT que tu coloca lá e sai analisado tudo, porque são análises aprofundadas. Então, não é tão simples. Mas muito se desenvolvendo, muito se colocando. No nosso caso, de FDIC multicedente e multisacado, a nossa indústria
trabalha com crédito para empresa, não é tão fácil analisar crédito como pessoa física, né? Pessoa física, sei lá, analisa a idade, quanto o cara ganha, há quanto tempo ele trabalha no emprego, há quanto tempo ele é casado, o imposto de renda dele, meio que está resolvido o negócio. Mas empresa não. Empresa é o tanto de lucro que ela dá. A gente vem desenvolvendo inteligência artificial, mas hoje todo crédito de média e grande empresa se usa muita tecnologia até chegar lá. Mas depois tem muita gente olhando o processo na unha mesmo, olhando linha por linha, revisando linha por linha, através de muita gente com feeling, experiência, cabelo branco para ver. Mas uma preocupação de quem modernizar primeiro e transformar tudo isso com esteiras, né? Boa, analisando com um bom resultado, com certeza vai ter mais chance de escalar. Mas essa é uma corrida de 1 milhão que não tem preço. Quem conseguir realmente escalar e colocar toda essa análise de crédito de empresa e ter uma boa assertividade. Hoje conheço toda a indústria de crédito brasileira. Tu consegue automatizar uma parte aqui, automatizar lá, inteligência artificial em pequenos processos, mas tudo não é igual conversar com o ChatGPT e sai a resposta pronta, não. Até dá, mas com um erro extremamente grande. Muita gente está testando, fazendo, investindo nisso. Nossa casa investe muito nisso, mas hoje é 90% transpiração, 10% já automatização, assim, mesmo investindo muito. Eu lembro que quando a gente começou a ter essas conversas de ChatGPT, a gente usa esses recursos, inclusive em aula e tudo, né? E aí os alunos tinham que montar as carteiras de investimentos, vai lá e pede a carteira do ChatGPT. Aí, vale, não sei o que, tal, vou alocar essa carteira do ChatGPT. Quando foi a surpresa do aluno depois descobrir que a base do ChatGPT tinha uns 3 anos de defasagem, né? Então você estava montando a carteira 3 anos para trás. Aí é fácil, né? Esse tipo de recurso aí é mais fácil de ter, né? Você montar uma carteira que te diga como ganhar dinheiro 3 anos atrás, a gente já tinha, né? É o famoso engenheiro de obra pronta, né? Exato. O ChatGPT, no caso, acho que até setembro de 21 Exato. Que ele é programado. E daí, qualquer gráfico, qualquer coisa que tu for ser o engenheiro daquela obra pronta, o problema é que o mundo, né, é muita coisa interferindo ali. Ninguém conhece tudo do mercado financeiro e nem consegue controlar tudo para prever. E tem muitas situações de ponto fora da curva, né, que ocorre, que são momentos inesperados. Às vezes tu tem uma grande recuperação judicial no mercado de crédito, já dá um medo no mercado. Tu tem uma situação política, tu tem outras paradas, assim, em poucos anos no Brasil, greve do caminhoneiro, afeta totalmente a indústria de crédito, eleição presidencial, Copa do Mundo, são tudo coisas que acabam interferindo, coronavírus, que tem que usar essas situações aí desses limões para virar uma limonada. E a preocupação é grande de estar na vanguarda da tecnologia e correndo atrás, mas ainda não conseguimos automatizar o processo totalmente, não. Agora, a gente está, querendo ou não, falando de tecnologia, é uma linha de tendência. Em termos de tendência de mercado, a gente já conversou aqui sobre a ida dos fundos de crédito para varejo. Quais são grandes movimentos que você está acompanhando nessa indústria, Volney? Hoje o movimento maior que a gente nota são empresas que antes não acessavam a indústria de FDIC, multicedente e multisacado, várias empresas listadas na B3, SA aberta mesmo, buscando crédito junto com a gente, cotando junto com o banco. Hoje a indústria FDIC, multicedente, multisacado, tem algumas casas muito boas que disputa aí o mercado de originação de bons ativos pau a pau, e que o dinheiro chega no nosso cedente de uma maneira rápida, barata, onde o cliente tem esse fenômeno mundial de desbancarização
e a indústria multicedente, multissacado, está conseguindo levar isso às empresas brasileiras. A gente tem uma... É curioso você estar trazendo justamente... a gente fala bastante de acesso, pensando em levar para empresas menores, mas você está trazendo justamente do uso dessas empresas maiores também desses veículos, né? As indústrias menores, a gente já faz esse trabalho bem feito há uns 10, 15 anos. A indústria desbancarizada, a gente já faz esse trabalho há mais que 20 anos. Mas indústrias listadas, indústrias grandes, uma opção, a emissão de debêntures, de CRI, melhorar esse processo, deixar ele mais barato. Todo mundo, uma grande indústria que já emitiu no mercado de capitais, debêntures, ou outra modalidade de captação, sabe que são vários custos de estruturação. Muitas vezes esse dinheiro sai de uma maneira bastante cara. A gente consegue desintermediar essa situação, trazendo tudo para debaixo do nosso guarda-chuva e saindo muito mais barato. Quando a gente justamente ataca esses mercados diferentes, de novo, pesa aí a avaliação de crédito, né? Quando você olha crédito para essa grande companhia, a demanda é a mesma? A demanda é menor, como uma curva ABC de qualquer empresa, 20% dos clientes representa 80% do faturamento. Então, tu tem menos cliente olhando isso, mas uma maior parte do bolo. A nossa casa, em geral, a gente trabalha com tanto indústrias maiores, como cedentes, clientes maiores, como menores. Mas hoje a gente até tem empresas no nosso segmento trabalhando só com essas grandes e que fazem um bom trabalho também. A gente procurou nichar dentro de plataformas, ainda multiplicar a plataforma de grandes empresas, plataforma de médias empresas, plataforma de agronegócio, para a gente ter um bolso e uma gaveta para cada tipo de cliente, tanto no ativo como no passivo. Quando a gente justamente tem essa primeira divisão. A gente conversou, que você trouxe agora também, que alcançar essa indústria desbancarizada, vocês já vinham fazendo há um tempo. Mas tem um motivo dela ser desbancarizada, que é justamente a capilaridade, o jogo de capilaridade é muito diferente. Querendo ou não, o banco que oferece crédito para corporate, ele tem uma lista ali, cada banker tem lá a sua lista de 300 empresas, ele liga para cada uma oferecendo crédito. Como é o processo de pegar essa indústria de pequeno e médio porte, eventualmente fora de grandes centros, como esse processo de construção de relacionamento e de encontrar essas indústrias para levar esse capital até elas? Em geral, o profissional que a gente contrata, que chega a essas empresas, ele é um ex-profissional que trabalhava em um grande banco de atacado. Em geral, são profissionais do Banco Safra, né? O Banco Safra aí é uma escola para todos nós que dava crédito para a empresa, e a gente deve ter lá uns 60, 70 profissionais levando isso. E nesse mercado digital que tem, não tem mais empresa escondida, principalmente nesse mercado de corporate, né? Então acaba chegando nessas empresas quem tem mais robustez, tem um melhor serviço. E os dados no Brasil são muito transparentes, né? Hoje tu chega numa grande indústria dessa, o CFO lá, o financeiro da empresa, e às vezes até o proprietário, ele entra na CVM, ele tira a tua lâmina e ele já olha se você é uma empresa que tem estrutura para atender, ele já te olha nas redes sociais, e por isso estamos aqui, num canal conhecido igual vocês, trazendo que é toda a robustez que a indústria vem cada dia mais sendo conhecido. Mas é bastante transpiração, viu? Nosso método é o mesmo, de contratar esses profissionais que já trabalharam em banco, de atacado, e muitos saem da gente para ir para eles também. O mercado financeiro aí troca muito essa parte comercial de casas, né? Estimacerando, já teve cara que foi daqui para lá, já veio de lá para cá, e vai rodando, e quem leva a melhor experiência para o cliente acaba ficando com o cliente. E o corporate, ele pulveriza muito, né? Ninguém quer ser o banqueiro do cara de dar o crédito todo, e nem o cliente quer também que só um dê. Então, assim, é normal que uma indústria grande,
uma listada tenha crédito com 20, 30 casas. Mas são casas que chegam com um cheque maior também, ele não vai aceitar um cheque pequeno. Por exemplo, a gente é de Joinville, Santa Catarina, no sul do Brasil a gente tem muitos bancos cooperativas. São bancos menores, que atendem nichos, né? E esses bancos, por exemplo, já não competem nisso, porque eles entram dentro de pequenas empresas com cheques menores, né? No nosso caso, quando a gente trabalhava com empresas menores, que você falou de empresas desbancarizadas, são empresas um pouco mais fáceis de tu acessar, porque eles não têm tanto acesso de crédito e tal, mas é um negócio mais difícil de escalar, porque, vê só, os grandes bancos aí brasileiros, que escalam no país todo, tem 80, 90 mil funcionários, com agências, 2.000 agências, 1.500 agências no país todo, para conseguir atender empresas pequenas, né? Então, esse trabalho de pequenas empresas é um mercado extremamente difícil de se escalar. Por isso até é normal que um fundo, um FDIC que vá crescendo, ele vá crescendo gradualmente as empresas, o tamanho de empresa e de cheque dele. Até porque a gente tem regulamento. Então, um FDIC menor, ele não consegue assinar um cheque grande, porque o regulamento dele não permite a concentração nem de cedente nem de sacado. E um fundo maior já consegue. E quando a gente pensa em crescimento de indústria, como é que tem sido o desenvolvimento desse setor? Vocês estão nesse mercado há bastante tempo, já geraram mais de 30 bi em crédito ao longo da história. Como é que tem sido o crescimento e desenvolvimento dessa indústria de FDICs, de todo esse ecossistema, desde as securitizadoras até as gestoras? Onde nós estamos e para onde nós vamos? O coronavírus, ele acelerou muito, acho que todo empresário brasileiro teve medo de sobreviver. E ele procurou melhorar muito a gestão dele. Então a indústria de FDIC, multicedente e multisacado, ela acelerou demais. Se o PIB em 22 e 23 agora somado vai crescer 6%, 3,1 aí, 2,9, a indústria FDIC multicedente e multisacado, ela dobrou o PL em 22, 23. Por duas situações. Primeiro, a nossa concorrência aumentou muito o tanto de casa fazendo crédito na indústria multicedente e multisacado, que logo levou à situação do capitalismo. A gente tem que melhorar a experiência do nosso cliente, melhorar os nossos controles para os investidores, as auditorias e, em geral, tudo que teve. Logo dobrou a indústria, porque o brasileiro ele é muito aberto para o digital. E nesse advento também, desde 2015, 2016, um pouco antes do coronavírus, a assinatura digital, essas plataformas de assinatura digital, elas facilitaram muito para a gente escalar via nível Brasil. Isso era muito difícil, porque a gente não tem agência no país todo igual a um grande banco. A gente tem uma matriz em algum município do Brasil, a Multiplique, em Joinville, e dali tu tinha que mandar a gente, pegando a assinatura, para com a assinatura digital, para quem não tinha uma unidade em cada lugar, foi muito fácil escalar. Então, assim, a partir de 15, 16, o surgimento dessas startups de assinatura foi... Então, nos últimos 2 anos, PIB brasileiro crescendo 6% e dobrou o PL da indústria de FDIC multicedente e multisacado, número aí da Ambima e com certeza com dinheiro. Bom ponto. Então, se você quiser ver esse número da indústria, veja com dinheiro também. Agora, você comentou, Volney, que eu acho que quem está nessa indústria de FDICs, e a gente sempre conversa com a turma por aqui também, tem uma visão bastante rica e particular, uma posição privilegiada para ver o andamento da economia no Brasil. Porque vocês estão perto desses empresários, vocês escutam e conversam com esses empresários que fazem um pedaço importante da economia. Lógico, quem está em banco olhando corporate, escuta as grandes empresas. Mas muitas vezes vocês conseguem, pela capilaridade que vocês têm também nas indústrias menores, ouvir o que é o dia a dia desses empresários. Esse já trouxe um bom ponto, que foi, puxa, lá na pandemia, todo mundo ficou com um pouquinho de medo de não chegar do outro lado.
Deixa eu aproveitar um pouco dessa sua visão. Conta um pouco de o que vocês estão vendo, o que vocês estão recebendo, ouvindo desse empresário hoje, né? Como é que está em termos de ânimo, em perspectivas de crescimento, o Brasil de hoje, em 23? Gostaria de explicar até para o melhor como que a gente consegue enxergar e ver isso também. O mercado financeiro, em geral, ele já é um mercado que antecipa os movimentos. Mas, em geral, a nossa indústria que é extremamente focada ainda mais. Porque imagine o seguinte, a impressora do cara que está lá gerando a nota fiscal das vendas dele, tá? Ela sai da impressora dele e ela vem para o XML para a gente securitizar esse ativo. Então, a gente vê na veia conforme estão as vendas, né? O terceiro trimestre agora que o Brasil teve um primeiro trimestre muito bom em PIB, puxado pelo agronegócio, teve um segundo semestre bom, puxado pelo serviço, segundo trimestre, e o terceiro trimestre agora deu uma decepcionada. Mas a gente lá na originação já sabia que estava extremamente desafiante o terceiro trimestre, a originação de ativo, que as empresas estavam vendendo menos. Não nos surpreendeu. A gente tenta ser muito focado, né, no mercado de crédito, no que a gente faz, mas às vezes dá até uma coceirinha do cara não investir em outra coisa, dado que a gente sempre consegue ver muito antecipadamente e ver e conversa, e é um mundo de gente analisando crédito, olhando lastro de comercial, a gente vê no dia a dia. O empresário brasileiro, em geral, ele não é muito otimista, mas a concorrência sempre está aí. O cara que é muito pessimista, já tem alguém pegando o mercado dele. Mesmo que nessas pesquisas às vezes ele não se mostra tão otimista, com a baixa da Selic agora e uma reforma tributária que acaba dando um privilégio à indústria de transformação, que acaba sendo o pulmão de quem origina esses recebíveis no mercado de securitização, ele vai melhorar, né? Porque teve uma Selic a 13,75, hoje 12,25, já 2 cortes de meio sinalizado, então isso acaba acelerando a situação, independente do ânimo. Acho que às vezes a pesquisa de ânimo do empresariado fala ele não sabe o que ele quer, mas o empresário com um juro menor e possuindo uma condição de investimento mais barato, o empresário vai investir. O empresário brasileiro é extremamente empreendedor e a gente tem um país muito rico, com muita possibilidade de bastante lugar ter margem de lucro bastante interessante aí. Então, você comentou da visão do empreendedor, do pessimismo nem sempre tão pessimista assim desse empreendedor. Você olhando para o Brasil, a gente deve amenizar um pouco Selic, e isso deve dar um fôlego maior para crédito? O segundo trimestre agora, o terceiro trimestre, ele perdeu um pouquinho a situação do PIB, mas porque também tem condições de entre safra, agronegócio não está puxando muito, já uma normalização batendo os PIBs anteriores, já estavam bem melhor, porque o PIB trimestral, né? Tu tem um PIB aqui, então é o crescimento sobre aquele ali, né? Então, se tu já tem outros bons, não é tão fácil. Então, crescimento de 2,9%, 3% do PIB, está entre os melhores crescimentos do mundo, mesmo que o terceiro e o quarto não vai. Para o ano que vem, o que vai ditar o ritmo é o ajuste fiscal do governo, essa maior apetite ou não, até porque a redução do juro acaba estando ligado a isso daí, né? Ver que agora, essa semana, se falou que talvez não vai ser assim, vai se ter algum déficit lá de 0,5% e tal. A gente tinha índice Focus para o final do ano que vem a 9%, agora o Focus continua 9%, mas já está todo mundo falando 10,25%, 10,50%. Então a gente vai ter que aguardar aí se o Brasil vai conseguir esse ajuste fiscal ou não, para o dinheiro do Brasil ficar mais barato ou mais caro. E a gente tem a gente comentou brevemente no primeiro bloco de construção, e aproveitando essa leitura por dentro das indústrias, construção é um motor importante para a economia. Como é que
tá o ânimo especificamente em construção? A gente dá para ter uma perspectiva de voltar a crescer esse setor? Sim, o governo, atualmente que ganhou a eleição, ele tem uma prática de investir na construção civil, Minha Casa, Minha Vida. Então, se espera muito, as construtoras estão lançando bastante licitação, tem bastante crédito subsidiado, vem aquecendo, tem bastante lançamento, está aquecendo. Então, dá para pensar uma perspectiva positiva aí nesse setor também. O Brasil, acho que sempre acaba assim, nunca sendo tão bom e nunca tão ruim, né? A gente vai ali num beta. O que o pessoal fala é que a gente vai andando até a beira do precipício e quando vê que vai cair, para. Né? A gente vai... É aquele aluno que passa com 5. A gente está sempre fazendo o mínimo possível para continuar com o nariz para fora d'água, né? Isso aí. É aquele aluno da raiva, porque ele podia fazer mais, né? A gente, você comentou, provavelmente vai ter um dos maiores crescimentos de PIB no mundo no ano. A gente podia ter feito isso sem precisar ter tropeçado tanto, né? Podia ser caminho mais fácil, mas também, em outro lado, tem muita coisa boa no país, né? Que a gente vê que brasileiro que vai morar para fora do Brasil sempre quer voltar, no fundo, né? Então, tem muita coisa boa aí no país. Maravilha. Puxa, eu queria começar a agradecer aí sua participação, esse bate-papo, seu tempo e esse compartilhamento de experiências, né? E eu sei que você tem uma visão muito abrangente da indústria, mas deixa eu te perguntar um pouquinho de como é que estão os futuros lançamentos. A gente abrindo aí com a 175, né? A vinda de investidores de varejo, vocês já estão olhando, quem está assistindo a gente pode pensar em investir no fundo de vocês via plataforma também. O que vocês estão preparando aí para o mercado? A gente está preparando um FIM, né? Que vai estar nas principais plataformas aí, especificamente para alocar nos 2 fundos da Multiplique, fundo aberto e fundo fechado, com um bolso de investidor que exige uma liquidez mais rápida e mais longa, e vai estar aí nas principais plataformas. Vocês vão ter esse fundo multimercado, ele vai justamente aplicar nesses fundos de direito creditório. Perfeito. Fica um fundo de acesso aí para o varejo. Especificamente apenas nos fundos da Multiplique. Maravilha. E quem quiser aí acompanhando vocês, quem quiser ver os materiais, acompanhar site, blog, redes sociais, onde pode encontrar a Multiplique? No nosso site, a maneira mais rápida, nos telefonar. A gente tem comerciais no país todo, na escala nacionalmente. Entre em contato lá que alguém na região vai estar atendendo, ou diretamente lá na matriz mesmo. Você fala para o pessoal ligar, o pessoal liga, viu? Então pode preparar lá. Imagina, todo mundo está assistindo, ligando de uma vez, então cuidado lá na hora de preparar a turma. Muito obrigado. Muito obrigado pela sua participação, muito obrigado pelo papo, foi um prazer recebê-lo aqui. Prazer todo meu. Maravilha, muito obrigado também à Multiplique Gestão de Recursos por ceder aqui a participação do Volney para esse bate-papo e, naturalmente, muito obrigado a você, telespectador da BBC News, investidor e profissional de mercado, pela sua companhia, pela sua audiência. O Você com Dinheiro vai ao ar de segunda a sexta, sempre com esse propósito de trazer as pessoas que fazem o mercado financeiro brasileiro acontecer para esse bate-papo com vocês, sempre os temas de relevância, seja para acompanhar sua carteira, seja para aquele assunto que você não pode deixar passar e que muitas vezes fica aí no meio do caminho. Então nós trazemos esses gestores, corretoras aqui, agentes de mercado, mas também empreendedores, empresas de capital aberto, para trazer esse bate-papo e trocar essas figurinhas com vocês nesse programa diário. E, naturalmente, uma parceria entre a Com Dinheiro e a BMC News. Se você quiser conhecer um pouco mais da Com Dinheiro, saber como a Com Dinheiro pode ajudar aos seus investimentos e aos seus negócios, visite lá www.comdinheiro.com.br e conheça um pouco mais das nossas soluções. E faz um tempinho que eu não peço, mas é sempre valioso, se você tiver aquele feedback, se você tiver aquela sugestão, quem você gostaria de ver aqui conosco, sentado na bancada do Você com Dinheiro, mande lá pra gente também em basic@comdinheiro.com.br. Então,
@comdinheiro.com.br, manda lá sua sugestão, manda lá a sua opinião, seu comentário, seu feedback sobre o nosso programa. Nós vamos ficando por aqui com você com o Dinheiro de hoje. Muito obrigado pela sua companhia mais uma vez e até a próxima. PNC News. Informação que gera valor. Olá, eu sou o Felipe Nascimento e te espero junto com o Marcos Saravalli aqui no BMC Market. Aqui tem debate com os convidados, análise dos principais assuntos do dia. Você vai saber o que impacta a economia e o mercado financeiro, com opinião, claro, de quem entende do assunto. Nosso encontro aqui no BMC Market é de segunda a sexta-feira, às 2h30 da tarde. BMC News. Informação que gera valor. Vortex Beyond. A minha vida foi e é marcada por grandes histórias, sonhos, objetivos, conquistas. Me chamam de narrador de emoções. Mas, na verdade, eu narro escolhas que mudaram vidas, inclusive a minha. Por isso, eu escolhi